eu acho que era do Manuel dos Santos, que é um portal lateral lá na igreja de São Carlos, anterior ao terremoto e depois foi transferido para ali. Não tenho memória que seja da primeira. Sabe que uma vez estávamos a fazer uma visita em Aachen, não sei se é português, os espanhóis dizem Aquisgrana, os franceses dizem Aix-la-Chapelle, em alemão é Aachen, e em português não sei o quê. Estávamos a ver então, estávamos a ver o trono, o Carlos Magno, estávamos a ver os vitrais e não sei o quê, e toda a malta estava a tirar fotografias dos vitrais, e o professor, com quem hoje me deu muito bem, um dos professores, estava lá também, estava a dizer que eram todos, aquilo eram vitrais muito antigos e não sei o quê, e eu tinha feito um trabalho lá numa cadeira sobre vitral medieval. Tanto gostei que até tenho 4 trabalhos publicados sobre vitral. Tenho Teófilo, tenho António de Pisa, tenho 3 trabalhos sobre vitral medieval. Gostei daquilo, depois peguei, eu não sei. Depois eu não sei, não vi vitral medieval, mas eu fiquei a perceber como é que é a composição do vitral, não sei o quê. Eu olhei para aquilo, aquilo é tudo novo, eu conheço assim, aquilo é tudo novo. E ele estava a dizer que aquilo era os tais, não sei o que, ele estava tudo separado dos slides e tal, do flash. E eu assim, estava muito bem com ele, e hoje estou muito bem com ele. Eu, ok, me chamo. Depois deu a volta, falou, lá do não sei o que, do lado do prédio, desceu, e a malta começou a fazer fotografias. Tinha a propósito, eu não sei, quando a malta sai toda e começa a descer a escada para ficar para baixo, a malta ficou toda ali assim para fotografar os vitrais, que eram do século IX, X, não sei o quê. E eu, assim baixinho, estava lá o guarda com as chaves, porque era uma fita guiada para o estava lá o guarda com as chaves assim à espera que a gente acabasse de fotografar para fechar logo a zona do pronto, e o guarda assim, vocês estão, éramos todos assim, cada nova, assim, são mais por vocês, até dizer assim, vocês no sentido assim de os mais novos, vocês estão em Ferrari, isso é tudo recente, isso é tudo depois da guerra, e eu chego abaixo, a me chamar, depois da guerra, não disse nada, para lá ver, mas vinha para fora, eu não ouvi isso. Esta coisa das pessoas têm que dar os professores sabem tem sempre resposta para tudo. Depois a seguir. Mas embora. Pronto. Posso deixar a luz acesa? Depois não se vê nada, sabe? Você pode tocar. É depois vocês não veem. Vê-se bem. Porque as pessoas não vão dizer sempre para as pessoas, João, sempre para as pessoas a ver. É constante. É ainda dá para olhar uma só aqui para é coisa não Vê-se bem com aquela luz. Portanto, se recordam da igreja de Porto, que não se importa passar rápido, só para ver para fazer o controle. Estou a ver um transepto muito pouco desenvolvido, com 3 naves e uma capela com 3 pisos. Pode agora passar para Guimarães. Estão a ver Guimarães é a mesma solução, só que a capela é mais profunda. Portanto, e até mesmo aqui, este comprimento também é maior, mas a capela é mais profunda. O transepto aqui é um bocado mais acanhado, é quase um peseiro ao transepto, ainda mais acanhado do Porto, mas a solução basicamente é a mesma. Mas esta parte repete muito do Porto, com exceção da capela que é muito mais profunda. Tem 2 tramos, eu só tinha um tramo. A proposta que vocês estão a ver aqui é a minha reconstituição, porque a igreja hoje é totalmente diferente. Hoje a igreja é uma nave, portanto, uma só nave. Estas 3 naves foram destruídas como se passou com um Évora, a mesmíssima solução que se passou com o Évora, destruíram tudo isto para ficar com este espaço, para tornar uma questão litúrgica, tornar a coisa muito mais viva, muito mais ao espírito, digamos, tridente. Isto é muito mais tardio que em Évora.
Isto é do Atos e é uma coisa do século XIX, é uma coisa do século XVIII, final do século XVII. Isto aqui foi tudo destruído e a igreja foi levantada também lateralmente, isto foi levantado, estão a ver, mas vocês vão ver agora na frontaria, foi levantada e, portanto, lá está, é isto. Como é que eu cheguei a estas conclusões todas aqui destas, como é que eu soube tanto isto, quer dizer, tanta imaginação para fazer estas 3 naves e estas coisas todas? Então agora vamos lá ver o tirateiras. A igreja, como referi, era uma igreja de frontaria latina. Isto vinha até aqui, estão a ver? Isto foi subido. Tudo isto aqui não tem nada a ver com as notas, é tudo tardio. Foi subido. Aqui está os contrafortes que iniciam as 3 naves, portanto, que faziam o alinhamento das 3 naves, tal portal, etc, etc. Como é que eu sei que tinha 3 naves? Apesar da frontaria ser uma frontaria latina, portanto, se não tivesse 3 naves, não fazia sentido nenhum ter estes contrafortes aqui, não fazia sentido rigorosamente nenhum, portanto, é uma prova de que ela tinha 3 naves, mas melhor do que isso, para os incrédulos, depois dizem, mas podia ter contrafortes, não tem 3 naves, podia ser uma exceção, a regra é exceção, podia ser. Mas olhem aqui. Estão a ver aqui? Isto foi enterrado. Isto é aqui, estão a ver? E a ausência das janelas? Só tem aquela janela, aquele óculo lá em cima, não é? Isto aqui foi tudo mexido, isto é tudo novo. Pois é. Isto aqui era mais baixo aqui. Isto vê-se aqui, está a ver aqui. E aquelas janelas não são no meio, pois não? Não são os contrafortes quase. Sim, só tem isto aqui está no meio aqui e era mais abaixo, era mais baixo. Isto por dentro vê-se. Isto por dentro vê-se. Eu estou a dizer isto porque eu sei como isto era por dentro. Isto aqui tinha se ver por dentro, tinha se ver o rasgão da janela. Portanto, isto foi subido, foi tudo destruído este interior, foi todo esvaziado, desventrado do interior, taparam esta parte aqui do arco da lateral norte, encaiparam e fizeram esta balustrada aqui assim para este corredor, para esta galeria, que está aqui assim em cima e depois se separa de um lado e para o outro. Portanto, está aqui um testemunho, digamos que isto tinha 3 naves, isto aqui é a parte aqui vê-se. Esta igreja confirma na planta, é uma planta, como digo, tudo muito próxima do Porto. O Porto era entalhado, é uma igreja entalhada. Guimarães é uma igreja azulejada. Portanto, outra forma de expressão e da riqueza do interior, da profusão da decorativa do interior. Portanto, enquanto o Porto é talhado, esta é azulejada, mas sempre com uma concorrência muito forte entre estas cidades que existem próximas, sei lá, ali Alcobaça com a Marinha Grande, ou com a Nazaré, Leiria com a Marinha Grande, Coimbra se calhar com o Porto, ou qualquer coisa, ou Leiria com o Coimbra, portanto, isto também é a mesma coisa. O Porto ainda hoje, o Porto e Guimarães, é ver quem é mais rico, não é? Quem é mais rico é da mão de trás da riqueza. Porque esta igreja são ricas, muito concorrentes. Esta riqueza, toda esta profusão é toda tardia, obviamente, mas também um equivalente decorativo como o Porto. Portanto, a demonstração está aqui clara. Este espaço é o espaço, portanto, novamente, já aquilo que voltámos novamente, aqui estamos a falar das 3 horas, depois passar novamente este espaço do unionato, um espaço em que a liturgia se torna muito mais viva, a Assembleia se torna muito mais participativa. A função é essa, portanto, a igreja, digamos, já corresponde ao espírito tridentino. Agora, a capela mor, neste caso aqui, a capela da cabeceira, viram que nos tinham uma proposta que era uma só capela, muito mais profunda para estes 2 tramos, estão a ver? E isto foi adoçado mais tarde. Estão a ver aqui a janela? É a mesma solução que fizeram no Porto. Estão a ver? Está aqui o vestígio da janela primitiva. Portanto, prova que isto não tinha absidios e que era uma só capela. Portanto, isto é adoçado posteriormente. Portanto, está aqui bem claro, aqui essas alturas todas as vezes que tem a ver com o altimento da igreja, porque já foge um bocado, digamos, ao formulário primitivo. Tudo isto não tem nada a ver com a parte medieval, tudo muito tardio. Tudo muito tardio, não é? Aqui temos um exemplo também. Aqui fronte a isto aqui é a igreja da Ordem Terceira. Estão a ver lá dentro também todas as tardes e retábulos, digamos, com outra riqueza decorativa que não tem esta igreja da primeira ordem. Portanto, aqui o meu testemunho arqueológico que prova, digamos, que a igreja tinha 3 naves e também, digamos, que é corroborado aqui com os contrafortes da frontaria a fazer a divisão da repartida das naves, não é? Que é usado na frontaria. Mas há uma pergunta acerca disto? Guimarães? Para onde é que vamos agora? Vamos para Estremoz. Estremoz é provavelmente a igreja cisterciense mais comprida. Olha, a igreja francescana mais comprida, não há nenhuma tão comprida
Agora, a seguir só temos, digamos, das anteriores que eu mostrei, a seguir temos São Francisco em Santarém, mas esta, digamos, até o que vimos agora, é a igreja maior. Qual é a diferença que temos relativamente às igrejas anteriores? Também a igreja Três Naves, também já vimos que no Porto e em Guimarães tinham, e em Évora, portanto não é novidade nenhuma. Mas aqui ainda se voltaram, quando nós vimos no Porto e em Guimarães havia um transepto assim muito pouco desenvolvido, muito acanhado, assim, quase um falso transepto, aqui retiraram a solução do transepto, isto é um pseudo-transepto, está aqui marcadamente limitado para esta parede aqui, porque é um pseudo-transepto, e aqui assumidamente já aparece uma cabeceira tripla, portanto uma cabeceira com 3 capelas. Estas não são adoçadas, está lá, isto é original, isto foi ampliado mais tarde, não é? Foi tudo ampliado. Esta ampliação aqui da capela maior processa-se na altura que também fizeram o coro aqui dentro, portanto, aqui quando estamos com as reformas, há a introdução do coro, como esta igreja é muito comprida, reformas que eu falei em Estremoz e em Santarém, como as igrejas são muito compridas, quando eles fazem o coro alto, como havia muito espaço, o coro é feito no interior da igreja, não é necessário ir para fora. Portanto, vocês aqui não veem nenhuma cicatriz formal na introdução do coro, porque ele foi feito no interior. Vem sim, está entre arcadas, não é? Como está em Santarém e aqui também. O resto da igreja é muito comprida, porque ele foi feito aqui dentro. Está aqui assim que se pode anunciar. Hoje, atualmente, esse sistema é esta. O que é que eles fizeram também? Estamos a falar do século XVIII. O que é que eles fizeram aqui do século XVII, no final do século XVIII? Deram, quer dizer, como entretanto a cidade já estava ali em cima da volta e já estava mais ou menos a cidade ia crescendo, isto já era uma igreja, digamos, inserida no tecido urbano, claramente, e a frontaria também tinha que ser uma frontaria urbana, uma frontaria, digamos, para um cenário urbano que respondesse, digamos, a ruas de acesso à catedral ou de acesso à igreja, com o enquadramento todo urbanístico, praças e largos, eles respondem um bocadinho assim, quase ao barroco, aquelas praças e aqueles eixos e assim, aqui, portanto, tinham que ter uma frontaria que respondesse a esse caráter urbano. Portanto, a frontaria inicial não prestava para isso. Portanto, fazem uma frontaria perfeitamente urbana, muito mais alta, uma frontaria toda muito mais alta, que esconde a tacanhez desta construção mais baixa, onde para aqueles pilarzinhos são muito fininhos para tudo que estão de madeira, e visto de longe esta igreja, tem assim um ar de uma grande catedral, uma coisa enorme, e mais que esconde uma estrutura mais modesta, como vocês vão ver agora. Portanto, pela primeira vez aparece uma cabeceira tripla na arquitetura dos franciscanos. É a primeira vez. Pode mostrar o alçado, por favor? Pronto, estão a ver aquilo que eu disse? Esta frontaria não tem nada a ver, tem que ver com a ampliação da Capela Mora, esconde uma frontaria muito mais baixa, estão a ver? A nave central vai por aqui. E isto aqui também quer dizer, alarga mais, faz a largura toda da igreja e é muito mais alterna. Portanto, dá a ideia, tanto se vê de longe, que estamos perante uma igreja enorme, quando afinal de contas não é. Quer dizer, não é, e é muito mais modesta do que a frontaria aparenta. Estão a ver aqui, o interior é um interior muito diáfano, pilares assim, quase octogonais, muito esbeltos para a estrutura da igreja, porque é uma igreja de madeira. Portanto, tem esta amplitude toda, mas é uma estrutura de madeira, portanto não precisa ter contrafortes, nem ter pilares muito robustos, porque a estrutura é uma estrutura leve, é quase uma estrutura autoportante, quase suporta por si própria. Estão a ver, o coro alto é introduzido dentro da igreja. Estão a ver? Dentro da igreja só temos duas soluções iguais, é esta e Santarém, é pelo mesmo motivo, porque é muito comprida, e não ferra na estrutura, nada se vê aqui, não é um coro que deixa virado à fachada. Não, está por dentro, está encostado por dentro. Mas não. Mas depois. Não, ele está encostado aqui. Está encostado à fachada da entrada. Tem dois trombos aqui, está a ver? Aqui dois trombos estão ocupados com isto. Mas portanto a entrada faz por dentro da igreja e não por fora, digamos, o coro. Não é preciso sair, digamos, da frontaria, porque a igreja tem espaço suficiente. E, portanto, corta muito visualmente o indivíduo, mas a gente vê que isto é tudo tardio. E esta igreja é pequena. Esta igreja, ouça uma coisa, na igreja dos franciscanos, e mais do que nos criscianos, aqui a irmã dos franciscanos, e voltando um bocadinho àquela, agora eu estou a responder à sua pergunta por enquadramento. Sabe que nos franciscanos, como era o espaço entre a fundação da Iura, de uma doação de direito para uma fundação, e as obras finais, e as obras, digamos, em pedra e pau, a obra definitiva, pode durar 50, 40, 30 anos.
Portanto, o que é que se passa? Nos franciscanos, mais que nos cistercienses, o professor Pedro Marcalhão sabe isso também como eu, essa decalagem temporal não é tão forte, quase até 70 anos, mas é um caso que é uma coisa enorme, não é? Mas, quer dizer, mas noutras igrejas, o espaço que medeia entre a fundação e a construção é menor do que os franciscanos. Os franciscanos estão sempre fazendo e tal, enquanto estes aqui, os mosteiros tinham que ser feitos para depois para a comunidade entrar, mal a tempo, mas quer dizer, era feito, não vai fazer-se, mas o espaço é menor. Aqui o que é que se passa? Passa-se que a distância entre a obra final é muito maior e houve muito documento, quer dizer, há uma expressão brasileira que o Gilberto Felipe e os franciscanos escreveram na areia, portanto, deixaram a história. Isso é mentira, porque está provado que não, está aqui muito. Consegue-se fazer história com isto tudo, não é? Com isto tudo. Agora, há muita data forjada. Há muita data forjada. Por exemplo, estamos a ler 1232. Há quem diga 1226, há quem diga 1235, mais ou menos, percebeu? Mais ou menos, mas não há um documento. Aquilo aparece, os primeiros documentos dos franciscanos aparecem muito mais tardiamente. Quando as minhas estavam no arrabal, lá em baixo, percebe? Portanto, aparece muito tardiamente. Por isso é que tinha uma coisa, aquela que me pergunta se aquela pintura deveria ser original. Até a fundação daquela capela, ou a ampliação da capela, entre o Francisco Pato Macedo de Coimbra, que estudou aquilo, e o São Hugo Gomes, até se dão mal hoje, até se dão mal hoje. Passa o tempo a mandar pilos. Portanto, por causa das datas, isto me é importante, porque a maior parte das datas eu agora vou responder. Neste meu artigo, sabe o que é que eu dou? Dou a fundação tradicional. E digo assim, não quer dizer que eu esteja de acordo. Quer dizer, eu dou a fundação tradicional, mas não quer dizer que eu esteja de acordo. Por exemplo, está a ver, Guimarães. Sabe quanto é que é a fundação de Guimarães? Tradicional de 1214. Isto está aqui, não é nada de 1214, nem 100 anos depois. Nem 100 anos depois. Leia, não é nada de 1282, nem que depois. Mas, portanto, tradicionalmente é a data que eu dou. Eu digo exatamente aí. Eu aponto a data tradicional, mas não quer dizer que esteja de acordo com ela. Portanto, depois a maior parte dessas datas, às vezes, são viciadas, percebe? Portanto, é um bocado difícil dizer esta coisa aqui. Agora, respondendo a sua pergunta. Tradicionalmente, 1235. O que lá está. O que lá está. Percebe? Quer dizer, isto aqui é século XVIII, obviamente, mas quer dizer, mesmo esta estrutura medieval, isto é do século XIII, não é do século XIII, é bem mais tardio, bem século XV, certeza. Portanto, mais de fundação tradicional, provavelmente quando eles estavam umas cabanazinhas à São Francisco, assim, de uma forma muito provisória, eu acredito que seja. Agora, não é esta igreja. Não é esta igreja. É o caso da Catedral dela. Se for um dos guias da Catedral dela, diz fundação 1166. Não é aquela catedral. Pode pôr 100 anos, o documento é 1283. Documentalmente, sabe-se que 1283 há obras da Catedral dela. Portanto, houve qualquer coisa antes, mas não é aquela que lá está. Esta aqui, agora responder a sua. Tradicionalmente, já sei assim, mas não é agora já. Estes arcos são posteriores, então. Eu penso que toda esta obra, não sabe? Não sei, 14, 15, tudo isto que está aqui a mesma coisa. Isto é muito tardio, tudo isto. Tudo isto é muito tardio. Portanto, eu tenho ali indicado Fundação Tradicional, 205 ao vereador. Mas digo claramente, é a Fundação Tradicional. Até que haja documentos e há muito documento forjado. Até os cistercienses que eram todas coisas, forjaram documentos. Como nada havia, os apócrifos nos franciscanos também há, nas ordens todas. Mas, e que nos cistercienses há muito aldrabice. Nos franciscanos, muito aldrabice de documentos históricos. Não é? Quando, por exemplo, as ordens terceiras, depois das ordens terceiras. As ordens terceiras é o maior aldrabice. Quer dizer, não se consegue perceber quando foi a introdução da ordem terceiras franciscanos. Há um diz foi em Trancoas, outro foi não sei quem, outro não sei quem, ninguém chega lá. Porquê? Foram os segundos documentos que eu não vou fazer. Portanto, é só para as mas esse forjar documentos, só por curiosidade, esse forjar documentos é contemporâneo, é do nosso tempo ou é... Não vai, mas já está, isso é medieval e para o futuro. É mais tardio, é. Posso uma coisa? Antes suposições, não é? Século Ó Pedro, nós falei que a semana passada tive há 15 dias, a moça Bernarda dá um doutoramento. Um dos indivíduos que armou a Bernarda chumbou na agregação com o argumento do júri que a maior parte das coisas é tudo. É tudo copiado. Quer dizer, um argumento para chumbar uma pessoa na agregação, estamos a falar de uma pessoa com 65 anos, mas foi há uns 10 anos ou 15, para este tipo uns 50. Ele chumbou na agregação com o argumento do júri, e só teve um voto contra, porque a maior parte das coisas é tudo meio copiado, percebe? Isto não é na Idade Média, não sei para isso foi, percebe? Mas esse senhor fez um estado comigo e já no mestrado ele tinha um bocado, dizia sempre, quer dizer, se eu dizia que isto é 1235, ele dizia que é 1270. Epá, há um documento que permite fazer isto, mas não dizia qual é o documento. Só que ele foi escrevendo estas coisas e depois assim a investigação foi avançando e foram-se descobrindo documentos. Foram-se descobrindo documentos, portanto, esse senhor, quando chegou à agregação, e a agregação
é uma coisa que, se não tiver muita segurança, não faça. Se não tiver muita segurança, não faça, porque aí paga-se tudo. Enquanto no doutoramento aquilo é científico. Presta ou não presta? Na agregação aquilo é mais pessoal do que científico. Percebe? Portanto, vão avaliar as suas coisas. Não é? Eu posso dizer que eu fui durante muitos anos não, em 2002, que eu fui da agregação, quando eu quis sem pressa nenhuma, e o anterior a mim tinha chumbado. Quer dizer, o bolas, isso é facílimo, percebe? Portanto, eu assim, fui dos poucos que passei logo assim a aprender, percebe? Assim, sem bola nenhuma. Portanto, aquilo paga-se, percebe? Aquilo paga-se. Se a pessoa quer apresentar muita obra, alguma coisa tem que ser copiada. Depois não é isso, não é? Isto é a propósito das datas. Eu achei piada porque tenho que ter agora a 15 de doutoramento e a pessoa que levantou mais problemas nesse doutoramento, inclusive a dizer que ele era copiável, eu também era um momento, juro, era o argumento principal. Quer dizer, ele estava, como é que se diz aqui, ele estava, aquela vingança, não é? Ele estava a acusar aquilo que ele é mestre, que ele é acusado de fazer das coisas. E eu, no final, Não quer dizer sozinho. diga? Não quer dizer sozinho. Mas chama-se transfer-se. Pronto, vamos embora. Portanto, aqui o resto da cabeceira primitiva. Então, aqui ainda estão a ver? Aqui está um contraforte, um contraforte triangular, aqui está um outro embebido na parede, portanto, que permite fazer o desenho da outra. Quer dizer, pela posição, pela bissetriz do ângulo formado, permite-me fazer o desenho da geometria da capela central. Não é? A partir da posição deste contraforte aqui deste lado, não é? Pela bissetriz do ângulo. Não é? Tá? Como é que se faz a bissetriz do ângulo? Hã? Compasso. Para o senhor arquiteto, isso é fácil. Está bem, isto aqui, se tiver 45 graus é assim, se tiver é assim, vai-se fazendo, isto está a ver. Portanto, em função, isto aqui já ser paralelo, isto está a ser assim, ou assim, ou assim. Portanto, em função, depois faz a outra. Pronto, depois faz o desenho. Isto é um caso de geometria, não é? Só para dizer que com este ângulo aqui deste ângulo, fiz um levantamento disto com a parede, eu faço um desenho da bissetriz que há de ser assim. Há de ser assim. Portanto, o que eu faço aqui no meio? Se estiver assim, há de estar a quanto? Há de estar a 45 graus. 45 graus. Então o outro há de estar, faz o desenvolvimento aqui, faz a mesma coisa aqui, faz aqui a 45 graus, para isto tocar, divide-se a meio, divide-se o mesmo ângulo, a coisa, a dar a profundidade. Está a ver? Depois para dizer, isto é geometria. Portanto, em função do ângulo dá 5 oitavos, dá 8 dozeavos aqui, percebe? Por exemplo, esse andar animal vamos chegar lá, faz assim a partir do desenho da sistema lá a fundação. Aí está lá a prova arqueológica, está lá em Santarém. Aqui, quando eu faço aquelas 3 cabeceiras, é porque está lá o desenho e permite perceber bem que tive de fazer desenvolvimento para outra parte. Alguma pergunta? Vamos avançando? Pronto, Santarém. Santarém é a primeira igreja franciscana assumidamente estruturada em 2 eixos principais, no sentido nascente-poente e no sentido norte-sul. E claramente é uma igreja de planta em cruz, portanto, assumidamente com transepto corrido, claro, sem dúvida nenhuma. Né? Enquanto todos muito pequeninos, muito acanhados. Por isso é claramente uma igreja estruturada com 2 direções principais, uma no sentido nascente-poente e outra no norte-sul. A cabeceira, pela primeira vez também aparece uma cabeceira. Esta já não é com 3 como os tremores, mas com 5. Portanto, com capela-mor ladeada por 2 absidios, digamos, escalonados. Como é que aqui, lá está, isto hoje é hoje, estão a ver? O que lá está é isto. Como é que eu cheguei a esta forma aqui? Isto aqui é fácil, não é? Ver, está lá assim, consegue-se ver. Agora, a este desenho aqui, eu tenho o comprovativo arqueológico, que não está visível a ninguém, quer dizer, acho que está fechado ao público, só que quando a gente conhece as pessoas, começa a ficar bem, conhece as pessoas, portanto, deixaram-me andar lá por todo lado, entrar lá por as portas por trás e não sei o quê, e lá está a escavação à amostra. Lá está a escavação à amostra. Portanto, esta prova, isto é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 7 doceavos é o desenho da cabeceira, da escavação que lá está. Aqui no interior
temos aqui o coro alto feito aqui no interior, portanto a igreja tem esta dimensão toda, e portanto permitiu que o coro alto fosse feito no interior sem necessidade de ir para o exterior. Então vamos agora ver a comprovação arqueológica. Cá está. Vamos ver? Isto aqui está lá por trás, não está acessível. Até tem uma parede mesmo de alvenaria para não se ver mesmo, quer dizer, isto tem que ser visto de cima, isto mesmo. Isto lá, depois está escondido. Então isto está fechado por paredes, estão a ver? Está aqui o comprovativo de como é que isto era. Anteriormente tem esta desgraça toda, não é? Com esta laje. Hoje já não está assim. Houve a famosa rosácea de Moita Flores, antes de ir agora para concorrer para Cascais ou para Oeiras, fez aqui uma fronteira, isto aqui hoje também já não está assim, mas a rosácea que lá está, não há indício nenhum arqueológico como ela fosse, portanto aquilo é uma coisa, uma composição, e então eu nestas coisas prefiro estar como está do que ser aldrabado. Portanto, eu prefiro mostrar isto assim, mostrar a rosácea. Esta fachada é, sim, esta fachada é. Portanto, isto hoje já não está, isto hoje está fechado. Está fechado quando era julho do ano passado, foi aqui a inauguração do dia 10 de julho. Portanto, isto hoje tem uns plásticos, aqui uns plásticos a tapar aqui estas toleiras, tem aqui uns plásticos assim por lá, assim com um ar muito interno, que são as coisas pretas, tá? Na casa de banho fizeram na cabeceira fizeram as casas de banho, e é isto, e é isto que lá está assim meio manhoso. Portanto, eu prefiro mostrar isto assim, pelo menos ver-se como é que está, do que os plásticos também é uma coisa meio outra. Isto é muito mais sincero do que... Não é que está correto, mas é muito mais sincero do que o que está agora. No claustro, pode passar lá. Portanto, aqui, portanto, estou a perceber aquela proposta já não é... tem um comprovativo arqueológico, mas portanto agora... O claustro, isto aqui é plástico. Isto aqui é tudo artificial. Isto é tudo artificial, com esta coisa tão pindérica, tudo isto é artificial. É como está agora. Sim, mas isto é preferível não ter isto. Mas, portanto, estas manhosices todas. Isto está igual à frontaria. A frontaria também está assim um bocado toda meio manhosa. Portanto, é isto que está agora, não é? E aqui assim tem no claustro, tem um soalho, madeira. Andas assim num soalho, madeira, assim, improvisado. Portanto, a ver com a falta de gosto. O excesso de dinheiro deu isto é o Polis a trabalhar nas cidades. Portanto, isto é um bom exemplo do que não se deve fazer quando há dinheiro em demasia. Posso? Pronto, Ferreirinho. Já vamos entrar noutra fase, no final agora da ordem. Ferreirinho, recordas que eu disse inicialmente que isto era, as igrejas teriam as configurações e as possibilidades do desenvolvimento que os locais permitissem e aceitavam doações, portanto, o que digamos, fosse possível para servir à implantação dos cenóbios franciscanos. Ferreirinho é um caso de uma doação de uma torre senhorial, em que se faz aqui em cima uma capelazinha. Isto é a doação feita aos franciscanos. Os franciscanos, quando aceitam esta doação, acrescentam-lhe esta nave aqui, não é, para tornar a igreja um bocadinho maior para a comunidade, porque isto é uma capela privada, digamos, a senhorial, acrescentam-lhe isto, mas a comunidade vai evoluindo, isto chegou a ser uma casa de estudos da ordem, e então já não havia espaço para fazer o coro, tiveram que fazer fora, coro alto, estão a ver? Isto foi uma igreja que passou, e hoje está lá isto tudo, foi sucessivamente acrescentada e deu isto, quer dizer, deu esta forma assim muito feminina, muito esbelta, mas que é o somatório de 3 tempos de construção. Isto é onde? Isto é Ferreirinho. É quem mais, quando se vai entre São João da Arouca e Lamego, a meio, lá embaixo, e se vê, quer dizer, com atenção, pensa assim mais ou menos a meio da distância, vê-se lá embaixo, Ferreirinho. Tem ótimos quadros de pintura, os chamados mestres de Ferreirinho, portanto tem pintura muito valiosa. Portanto, isto é um bom exemplo de uma igreja que cresceu em função das circunstâncias das doações. Quer dizer, aqui claramente 3 tempos correspondem a 3 momentos de doações e que deu esta forma que é muito singular e assim, como eu digo, uma banda muito feminina, muito estilizada, muito oriental, muito esbelta, não é? Portanto, quando isto é crescido, aqui passa a ser a portaria e aqui passa a ser a capela da ordem terceira. Isto aqui é uma construção privada e os cortes permitiram estes acrescentos, este que está a seguir. Pronto, estão a ver, portanto, esta frontaria tardia foi lançada aqui, cortou o portal
Estou a ver do segundo tempo à terceira fase, corta este portal ainda assim um bocado Manuel Interdio, não sei o quê, Renascença. Isto é cortado e é lançado aqui o corpo, aqui sobre esta Galileia. Sobre esta Galileia, tudo isto é tardio. E pela primeira vez aparece nesta época estes terreiros franciscanos, que é a mesma designação dos terreiros franciscanos, e que aparece com uma cruz, portanto isto começa assim já no final da ordem. No final da ordem, que é final do século XVI, XVII, aparece um cruzeiro a delimitar o terreiro, chamado terreiro franciscano. Como é que este terreiro... Diga. Desculpe, quando diz pela primeira vez, quer dizer em que... Não, isto é do final. Isto era uma doação de uma casa senhorial. Sim, mas em relação ao terreiro, estava a dizer... Não, nesta época, estas frontarias começa a aparecer a noção de terreiro para as procissões. E então, esses terreiros franciscanos são delimitados sempre com a cruz, com este cruzeiro, que é típico das construções franciscanas desta época final. Nós não vemos cruzeiros... O que é que estamos a falar? Século XVII, 16 e 17? Não, mais para o 17. E como é que estes cruzeiros têm uma posição? Estes cruzeiros estão no alinhamento... Nestes cruzeiros estão no alinhamento do eixo axial da igreja e no limite exterior. Portanto, estou a ver se... No limite exterior do território da igreja. Aqui está a J. Aqui está a J. O cruzeiro está neste eixo longitudinal. Tá? Aqui está o cruzeiro. E no limite do território da igreja, da propriedade do convento. Estão a ver? Isto limita habitualmente aqui é um muro, habitualmente aqui é um muro. Aqui também dá uma cerca. Depois está a fazer assim, não é? Fazer assim e tal, simplifica o terreiro, e está no eixo axial da igreja e no limite da cerca dos franciscanos. Isto é bom porque isto permite quem se preocupar com cercas conventuais, como com os arranjos, como as igrejas, mesmo depois da exclaustração, as igrejas passaram a paroquiais, foram conservadas e mantém-se o cruzeiro, quando se mantém o cruzeiro, e quando tudo o resto já foi exclaustado, vendido, retalhado, vendido e construído, não sei o que, onde houver o cruzeiro, lá sempre se consegue limitar qual era a estabilidade da cerca do muro da cerca. Isto é um bom índice para limitar, digamos, a cerca convencional. Fronteira. Portanto, aqui, como viram em Guimarães como viram em Estremoz, novamente uma frontaria, também, digamos, para expressar uma igreja que é muito mais baixa, muito mais comprimida na proporção, mas para dar um ar de grandeza, muito mais alta do que o corpo da igreja, que não, digamos, que oculta uma frontaria muito mais baixa e com essa muito mais pretencioso. Já agora peço desculpas, pode-se também chamar a esse terreno átrio ou não? Sabe, o átrio é a mesma coisa que no urbanismo, larga e praça. Não sabe porquê? Porque a lei ainda não larga uma praça, é que a praça é geometrizada, houvesse um desenho. E o adro também é uma coisa desenhada, não é? Habitualmente um adro corresponde a uma balaustrada, porque é uma coisa muito desenhada, muito urbana, não é? Aqui é mesmo terreiro. Terreiro é mesmo uma coisa de terra pisada, não sei o quê, sem grandes formalismos, não é? O adro corresponde quase sempre a uma zona desenhada, com balaustrada e tudo arranjadinho, e o terreiro é assim mais terra batida, é mais uma coisa mais rural, mais rústica. Portanto, vão ver aqui a parte princípio, a parte do ar, aquela capela senhorial, o acrescento dos franciscanos, para neste sentido, e depois esta terceira fase, com o coro alto, já sobre o exterior, portanto, a pensar a fachada, porque a igreja era pequenina, e estão os cortes que provam todas estes acrescentos e estes cortes, estes acrescentos todos na estrutura. Aqui, este é dos poucos casos desta época, há mais, mas quer dizer, mas é talvez os primeiros casos onde isto está muito bem claro e onde toda a zona já é uma aldeia, isto é a igreja paroquial. A única coisa que mostra, por acaso há um caminho, aqui está um caminho, mas dá para mostrar o limite externo, porque é um bom exemplo aqui para justificar exatamente os limites de uma cerca conventual. Bom, avançando. Orgias. Viseu, um docezinho, a quem sou grande é que isto fica? Já decorei uma vez. Num casamento muito chique. Muito raro, não é? Isto é tão escondido. Tão, lá nunca trabalhava. E sabe porque eu mostro isto? É exatamente, sabe porquê? Porque há uma coisa na conservação do património que diz que a pobreza é o melhor conservador que há.
Os países muito ricos têm um património todo miserável porque com dinheiro espatifam aquilo tudo. Não é? Mesmo na arquitetura as pessoas têm dinheiro, aqueles novos ricos espatifam as casas antigas, recebem casas antigas, rebentam aquilo tudo, porque o dinheiro é um perigo. É um perigo. Eu às vezes quando vou, por exemplo, ali assim, na Suíça, penso que aquilo tudo é arranjadinho, aqueles pináculos todos, não sei o que, aquilo é tudo de cimento, aquilo é tudo recente, tem tudo 30 e 40 anos. E há muito dinheiro, pá, percebe? Aqui é a mesmíssima coisa. O que é que eu quero dizer? Porque é que eu mostro hoje, e este levantamento é ver o que eles nem planta têm. Há uns 5 ou 6 anos quiseram fazer uma instalação elétrica para ali, e o padre pediu-me, dava esta planta, se mandava a planta para ele mandar lá para Coimbra, para servir para pôr os projetores, e as coisas, nem planta tem. Isto é uma igreja que só abre o sábado para a catequese, depois o domingo, e está sempre fechada da semana, porque até a própria paróquia está um bocado afastada. São, sim, porquê é que eu gosto desta igreja? Esta igreja está completamente isolada, mas completamente isolada. Eu tenho dificuldade, eu estive lá, sei lá, se calhar 10 vezes até hoje, engano-me. Tenho que ir sempre tirar a casa paroquial, tenho que ir sempre saber onde é, que é mais naquela descida, porque depois eles levam quase sempre, até para lá, saber quem tem a chave, já sei quem tem a senhora da chave. Eu perco-me sempre, não se consegue ir lá, isso aqui é uma coisa completamente igual. E mesmo chegando lá ao pé, tem uma via sacra, uma coisa que desce para a igreja. Portanto, mesmo que eu não souber, passa ali e nem vi que está lá a igreja quilómetros para a igreja. Portanto, é um caminho com uma via sacra de acesso à igreja. Não tenho conta nenhuma. Eu fiz, quando eu vi isto a primeira vez, eu fui a Orges para... Estava a correr o país todo, portanto, andava assim a cheirar, a ver que me interessava para fazer a minha seleção. Quando eu vi esta igreja, o padre assim para mim, lá fui à procura do padre, vamos lá, estava simpaticamente, lá me recebeu, e disse-me assim, mas aqui não tem interesse nenhum, pá, não tem interesse nenhum. E deu-me assim a chave, assim com ar, comprei, confiou em mim. Deu a chave. E disse assim, mas o senhor vai se arrepender. Aqui não tem interesse nenhum, E eu, seu padre, mas é que eu já agora estou aqui, quero ver, pá, já que estou aqui, quero ver. Não tem interesse nenhum, deu a chave. Quando eu fui, entrei, vi assim que eu cheguei ao pé da igreja, vi aquilo, entrei, abri aquele portão de ferro, lá tem o princípio, passei à porta de seguida. Aquele logo de entrada. Sabe o que é que eu fiz? Olhei para aquilo, pego no carro, fui outra vez à casa do padre, que ele estava com altura, estava lá em casa, porque tinha perdido uma pedra, estava ali em cima, a fazer a quarentena. Eu, seu padre, eu até vou-me embora agora, eu venho cá desenhar a igreja, cheia das melhores coisas. E ele, mas eu conheço a igreja lá, desde os franciscanos lá, desde Bragança até lá abaixo, assim, isto é a melhor coisa que eu encontrei, pá, mais bem conservado, eu vou fazer a planta disto. Era bem ou não? Era um padre, eu sei que ele tem e-mail, de vez em quando manda-me e-mails, pá. Ele era novo, assim, uns 50 anos, ou alguma coisa. Deve ser o nome dele, se me serve, deve ser o nome dele. Não. Deve ser o nome dele, porque assim de vez em quando manda-me e-mail ou qualquer coisa. Até tenho o nome, de vez em quando vejo que estou a ser porque eu digo direções, vejo o nome dele lá no minha e-mails. E então, eu cheguei lá a entregar a chave, quer dizer, fui mais rápido porque eu julgava, mas ele pensava que era com o relógio que eu tinha, que não tinha interesse nenhum. E eu, olha, está aqui a chave, trocámos telefones e não sei o quê, eu venho cá, eu disse, olha, eu moro em Lisboa, eu venho cá de propósito fazer a planta disso, pá. E ele ficou assim, olha, isto é a melhor coisa que eu conheço, pá. Exatamente porque está isolada, não tem modificações nenhumas, pá. Lá saquei um cunhado meu, pá, gosta destas coisas, pá. Lá fui um dia, lá passei 2 dias, não, um fim de semana, fiz um levantamento daquilo, estudei aquilo tudo, levantei aquela coisinha toda, andei a ver aquilo tudo. Hoje é, para mim, a igreja desta igreja, não, todas as completamente estão alteradas, já nesta igreja está tudo completamente alterado. Esta está ali assim, está virginal. Porque está aí completamente isolado. Não, só uma coisa, e agora, a última vez que eu fui lá, foi há uns 3 anos, a Comissão Fabriqueira daqueles imigrantes, não é que pintaram tudo com tinta plástica, não sei o quê, já para lá cimentos. Mas arranjaram o exterior todo com saiba e tudo. Sim, mas quer dizer, mas aquilo já é tinta plástica na fachada, tem lá uma fronteira assim um bocado, umas coisecas manhosas, aqueles que não botaram lá, tinha lá a nascente de água, para não meter alguma coisa de cimento à volta, um ar, que aquilo agora está horroroso. Mas, quer dizer, valha-me Deus, mesmo assim, enfim, portanto, esta igreja está aqui, da segunda geração dos franciscanos, é a igreja que representa melhor, em melhor estado, o momento capucho da ordem. Tem aqui esta Galileia faz parte da construção da igreja, portanto, a igreja, traça, planta, já faz parte, já inclui o coro na construção, portanto já não é nenhuma pena, já faz parte da construção ter um coro alto, está separado da comunidade.
tem, de um lado tem a portaria, por lados regulares, do outro lado tem uma capela da Paixão. Aqui tem 2 óculos. Estas igrejas habitualmente só estavam abertas de manhã e depois de tarde, quando eram ocupados os conventos de tarde, fechavam. Portanto, isto permitia para a devoção popular, as pessoas vinham, tinham aqui a capela dos passos. Aqui tinham 2 entradas, 2 garitas, para a porta da fechada então da parte da tarde. Depois da missa conventual, as pessoas podiam, através da guarita, fazer as suas orações, as suas devoções, através daquelas coisas. E este espaço recolhido, e como isto aqui são igrejas com um ar semi-ermítico, muito afastado, este recolhimento, esta devoção, o acesso a esta igreja, como conhece, é naquela calçada de acesso, com a via sacra toda, para tudo aquilo convida, tem o cruzeiro antes, tem aquela fonte em frente, portanto, tudo com um ar muito institucional, muito propício digamos, à oração e à concentração. Portanto, a igreja, se estiver fechada, as pessoas têm aqui a capela, têm este recolhimento aqui, têm assim estas frestas que permitem olhar para o interior da igreja e conseguem fazer as orações mesmo que a igreja fechada. Do lado do claustro, portanto, do lado dos lugares regulares, há confessionários nas paredes, já como construção, faz parte da construção da parede. O frade entrava no confessionário do lado do claustro, sem ninguém o ver. O fiel, portanto, o confessante, não é? O confessante, pode ser. Mas tem portentas de madeira, não é? Tem aqui uma divisãozinha aqui. Tem aqui uma aqui assim é aqui, aqui é mesmo aqui. Aqui tem uma divisão, sentava-se aqui e a pessoa sentava-se aqui, joelhadas, e aqui tem aquela grelha. Isto faz parte da construção. Habitualmente, estes conventos têm 2, 3, eu não conheço nenhum com 1, habitualmente é 3 ou 2 confessionários, depende também do tamanho da igreja, porque são comunidades pequenas, não é? Mesmo pequenas. Portanto, isto aparece já inserido nas estruturas da parede, os confessionários, aqui a capela da Paixão no exterior e com estas estruturas, a portaria para este lado, aqui aparece este falso transepto. De um lado é a porta de acesso ao claustro, do outro lado é um altar. São quase sempre a Nossa Senhora das Dores, quase sempre a Nossa Senhora das Dores aqui, numa espécie de falso transepto. Uma outra porta, aqui é para o celebrante entrar para o altar. Estes altares estão sempre um pouco elevados, 3, 4, 5 degraus. Vai ser 3, vai ter 5 degraus, habitualmente, mais elevado, e sobre fechada, a capela fechada com um arco triunfal muito acentuado, muito claro, para demarcar a zona do presbitério do nave. E pela primeira vez também aparece, neste ramo já reformado da ordem, aparece sobre o arco triunfal, aparece a cena da Paixão. Portanto, a Paixão é um elemento de grande espiritualidade na ordem franciscana. Portanto, aparece sobre o arco triunfal, cruz ou crucifixo ladeado da Virgem de São João. Ora, pode mostrar agora a planta para mostrar o que eu estava a dizer. Todo o interior, este interior tem uma capela só, está-se uma capela, não há ábsides, há altares colaterais, aqui assim, laterais neste canto, nas ilhargas do arco triunfal. Isto é típico das igrejas desta época, já não há mais 3 cabeceiras, não há nada, é sempre uma só, e com 3 altares, aqui com o padroeiro, e aqui habitualmente com a Conceição, e aqui com o Santo António, e inicialmente seria mais ou menos aqui o padroeiro, aqui com o Padre Conceição, que é o Santo António, ou o São Pedro de Alcântara, conforme, mas isso depende, mas habitualmente é essa iconografia que aparece aqui nestas capelas. Sempre estes altares aqui, a pensa a parede, sobre o arco triunfal, a cruz ou o crucifixo, rodeados por Cristo e São João. O púlpito está sempre do lado também do claustro, porque o acesso, digamos, a partir da aula do claustro, sem colidir com a igreja. Portanto, a igreja de uma grande nudez, uma igreja muito franciscana. Original e só vou acrescentar neste detalhe, não é? Sim. Esta igreja é a igreja que eu continuo a dizer que para mim está aqui intocável. Temos uma igreja um pouco parecida, simplesmente. Eu ontem à noite lembrou-me, quando estava a pensar pôr também a rábida. A rábida pretende ser esta planta, mas um bocado na rocha, assim, portanto está um bocado torcida. Mas, quer dizer, eu também tenho a planta levantada, mas a planta pequena é a planta da rábida também é uma planta muito igual a esta,
mas toda a superfície está aqui no terreno, toda a geossada. Portanto, esta que está aqui, como isto é plano, dá para ver claramente como é que é a igreja. Portanto, é preciso perceber como é que isto funciona, porque quem não souber, quando a Arábia não fica a perceber muito bem. Agora, esta espiritualidade, porque também a Arábia também toda assim no singela, muito simples, muito clara. Esta igreja, com esta nudez, com esta espiritualidade, vejam aqui esta Galileia, mesmo no ramo dos capuzes, no ramo mais da estreita observância, que eu dizia a algum de vocês, mesmo a estreita observância, para que já está mais claro, já há um projeto assumido, já há dimensões para as igrejas a partir da Arábica, os estatutos dizem regras, dão regras para o sítio, para as dimensões. Pela primeira vez, claramente, portanto, há uma intenção de fazer um projeto, a própria ordem diz, ao modo capucho do hábito, portanto, é a mesma expressão da ordem, portanto, as igrejas ao nosso modo capucho. Enquanto nos primeiros momentos falavam da pobreza, falavam da santa pobreza, agora falam do modo capucho. Quando falam do modo capucho já quer dizer austeridade, quer dizer simplicidade, quer dizer uma grande austeridade. Portanto, eles dão as definições para as regras, para os sítios, etc, pela primeira vez. Mas mesmo assim, as igrejas do norte, portanto, no final da província da Imaculada Conceição e as de Santo António, ainda são mais austeras. Só tem um portal. Só tem um portal. A Arábia tem um portal, esta tem um portal. As franciscanas, as capuchas, é mais claro dizer capucho nesta fase final, do sul, da Polícia da Piedade, etc, têm há três portais, na Galileia é rajado por 3 portais, com a Sermiliana, do central mais elevado, com os laterais, evidentemente, com pão retos, em geral. Portanto, mesmo dentro dos capuchos, há uma certa, digamos, há um rigor. Este ainda se considera os mais ortodoxos, mais puros ainda, que é um portal muito singelo, muito simples, não sei o quê. Sendo capucho, mas só com um portal. Aqui aparece, vocês dizem assim, mas a torre, afinal, aqui aparece uma torre. Pois é, mas é que a torre aqui não deve ser vista como uma torre de uma igreja paroquial, como uma torre da afirmação do poder. Isto não é uma torre para a afirmação da frontaria, é uma torre para um relógio. Percebe? Não é nada para aqui, é uma coisa muito pouco desenvolvida. Não vejam nesta torre uma infração, porque a regra permitia sempre não haver torres, mas isto é uma torre, não é uma torre de igreja, porque a igreja paroquial é uma torre comunidade, para as horas canónicas e para empolgar o próprio caso. E por acaso, não sei se sabem, dos relógios mais antigos. Eu não me lembro dessa torre. Diga? Eu quando lá estive, eu não me lembro dessa torre. Eu penso que tinha um campanário. Não, mas esta torre é original. Agora, esta igreja tem do relógio mecânico mais antigo do país. Exatamente, é uma torre para fora. Está lá, o relógio está cá em guardado na casa. Portanto, estava um relógio com uma maquinaria toda muito, os relógios mais antigos do país de nós. Se não roubado, aí dá muito coisa. Estão a ver, portanto, habitualmente, portanto, sobre a frontaria, mas nós temos um exemplo melhor, habitualmente tem 3 nichos, depois vamos mostrar isso melhor. Tem 3 nichos, ou uns ladrão, ou 2 ou 3, para dar luz pelo coro alto, e nestes 3 nichos habitualmente tem São Francisco, São Pedro de Alcântara e Santo António. Portanto, São Francisco, fundador da Ordem, São Pedro de Alcântara, o fundador da Ordem, e o Santo António como o nosso santo franciscano de eleição. Porque habitualmente tem sempre essa tríade na frontaria, como vamos ver agora em igrejas. Mas pronto, esta igreja aqui, estou a ver aqui, como isto aqui não dá espaço, é muito como isto aqui é uma descida, tem aqui o cruzeiro lateral, depois há aquela regra toda que eu disse, mas tudo isto aqui é tudo muito esquiçado aqui embaixo deste canto. Portanto, já não há convento. Não, isto aqui está aqui, não há restos do claustro. Vejo que está tudo destruído, completamente destruído. Vamos passar à frente? Não custa nada, não. Sim. Se mata a boca, está então sim, eu penso que é outra coisa. Enquanto tínhamos esta igreja de Ógenes, estava-se a fazer esta em Sintra. Não tem nada a ver com aqui a radicalidade da pobreza franciscana ao máximo, e o máximo de hermetismo que a ordem professou a partir do século XVI. Isto aqui é uma coisa que se adapta perfeitamente, quer dizer, é uma implantação totalmente orgânica, adaptada entre rochas, adaptada ao terreno. A entrada é por aqui, a plantação está assim, está virada para o norte. A entrada é por aqui, está aqui este gesto a fazer de capela, e aqui entra-se para a sala do capítulo, etc. Portanto, tudo isto aqui é uma situação muito própria, muito singular, de uma, digamos, isto aqui eu diria que